Bom dia, turma. Fazer aqui essa aula para tirar dúvida aqui de alguns alunos relacionados com a elaboração dos cortes, certo? Essa representação aqui pode ser de uma sala. A gente já até fez no exercício anterior, mas eu vou refazer aqui, vou tentar ser mais bem detalhado para a gente tentar tirar todas essas dúvidas do corte. Porque eu vi que a planta baixa todo mundo já entendeu, já conseguiu fazer a planta baixa perfeito. Agora a planta baixa só está faltando o pessoal fazer uma linhazinha mais reta, detalhe da representação da porta, mas já entenderam como é que faz a planta baixa. O grande desafio mesmo é na execução aqui do nosso corte. Então, primeiro, para que serve um corte, pessoal? O corte ele serve para a gente visualizar detalhes que a gente não consegue enxergar na planta baixa. A planta baixa é aquela visão que a gente tem de cima para baixo, né, de uma edificação. Aqui, ó, a gente está vendo aqui uma sala, certo? A gente está vendo aqui a parede, uma janela, uma porta, aí tem um balcãozinho aqui, aí tem um espaço aberto aqui, ó, certo? Mas na planta baixa a gente não consegue enxergar o que tem embaixo dessa bancada. Tem uma parede, vai ter alguma representação do piso, não, de alguma cerâmica. Qual é a altura que está essa minha bancada, qual é a altura que está a representação dessa minha janela, se tem algum detalhe aqui na cerâmica dessa parede. Então para isso que serve o corte, certo? Então nesse caso aqui, ó, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer a linha de chamada. A gente vai começar aqui fazendo o corte AA. Ó, a primeira coisa, ó, o corte ele é uma linha que vai tocar aqui todos os pontos da minha edificação. E eu vou fazer as linhas de chamada para cada ponto que ele tocar. E eu vou ter que saber o que ele toca e o que ele não toca. O primeiro ponto, ó, vai ser bem aqui, ó. Ele vai tocar a minha parede nesse ponto aqui, ó. Então eu vou fazer uma linha de chamada. Vou jogar aqui, ó. Aqui do lado já está a representação desse corte AA. Mas eu vou fazer passo a passo, depois eu vou colocar a imagem para fazer a comparação. Então, ó, primeiro ponto, tocou aqui a minha parede, eu faço a minha linha de chamada. Segundo ponto, tocou aqui minha parede, eu faço a minha outra linha de chamada. Ó, aí vamos aqui, ó. Ele vai tocar bem aqui, ó. Não é que ele vai tocar, mas eu vou enxergar no meu corte. O corte, o que é? O corte é como se tivesse uma pessoa visualizando a edificação, certo? É como se tivesse uma pessoa bem aqui enxergando tudo dessa linha para frente. Então ela consegue ver essa parede aqui, ó. Ela vai conseguir também ver essa bancada e vai cortar a minha parede bem aqui no meio. Vai cortar também a parede bem aqui nesse ponto bem aqui, certo? Então bora fazer essa linha aqui de chamada da bancada. A bancada ela vai terminar bem aqui, então eu vou fazer outra linha de chamada. Eu vou logo mudar a coloração dessa bancada para a gente diferenciar que aqui é a bancada e não a parede. E o outro ponto vai ser aqui a minha parede. Tocou o primeiro ponto aqui na minha parede. E o segundo ponto tocou aqui na parede. A primeira pergunta, vou representar essa janela. Essa janela aqui não vai ser representada. Por quê? Essa janela aqui, o corte está sendo feito na parede. O corte está sendo feito bem aqui na parede. Essa minha parede aqui não é transparente, então por isso que eu não vou ter a representação da minha janela. Agora, se o meu corte fosse para cá, ó, se o meu corte fosse nessa posição, aí sim eu teria que representar a minha janela
e não representar a parede que foi cortada, e sim a janela, certo? Então, como o corte que a gente está desenhando está aqui dentro da minha parede, eu não vou representar a minha janela, somente a parede que foi cortada. A segunda pergunta: professor, onde é que eu vou fazer a linha para representar o piso? É em qualquer lugar, pessoal, desde que pegue todas as linhas de chamada. Vou botar bem aqui, ó. Vou botar essa linha aqui, eu vou chamar ela de piso. Pronto. Eu estou dizendo que essa linha bem aqui vai representar o meu piso, e eu vou copiar essa linha. Eu vou copiar essa linha a uma distância de 2,70 metros. Pronto. E o que quer dizer esse 2,70 metros? O 2,70 metros é justamente o pé direito da minha edificação. É a altura do piso até o teto. Então aqui nós temos o piso, a representação do nosso piso, e aqui em cima é a representação do nosso teto. Certo. Agora, ó, todas essas linhas que passam a mais do que o piso e também vem mais para cá para o teto, a gente deve apagar. Ó. Dá um comando trim, certo? Ó, apaga aqui. Ó, aí eu vou ter essas linhas aqui. De início eu não vou apagar para eu saber o que está representando cada linha, certo? Ó, fazer aqui uma coisa mais bem detalhada. Por exemplo, eu vou botar aqui um piso. Eu vou fazer um piso de 10 centímetros. Coloquei o meu piso aqui de 10 centímetros. Aí eu estendi, vou estender aqui essa nossa parede, ó. Mas nem precisava. Vamos botar aqui, pronto. Pronto. O que eu estou fazendo aqui com essa linha? Eu estou dizendo que essa linha aqui é a representação do nosso piso. Ele vai ter 10 centímetros de espessura. E o piso acabado é a partir dessa linha para cima. Aqui é o pé direito e aqui é a representação do nosso teto. Bora começar o nosso corte, ó. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer, pessoal, a primeira linha de chamada a gente fez a parede. A parede está sendo cortada. Como a parede está sendo cortada, a gente vai ter que representar como se a parede tivesse uma representação que dissesse que a parede está sendo cortada, certo? Então eu vou botar aqui essa representação. Espera aí. Deixa eu explicar de outra forma que é mais simples. É mais rápido, mas a gente não vê esse comando aqui que eu vou ensinar agora. Mas é só para a aula não ficar tão demorada, certo? Que é a rachura. A rachura eu vou botar aqui. Não se preocupe como fazer essa rachura agora, pessoal, porque a gente ainda vai ver como faz essas rachuras, certo? Só para a aula ficar mais rápida. Pronto. Aqui, ó, eu utilizei a rachura para dizer que essa representação da minha parede não é uma parede que eu estou visualizando como uma parede normal. É uma parede que está sendo cortada pela representação do corte AA, certo? Então esse corte AA está cortando bem aqui nossa parede ao meio. Então eu tenho que representar de forma diferenciada
essa minha parede para dizer que ela foi cortada, certo? Agora vamos aqui para a bancada. E do mesmo jeito que eu fiz aqui nessa primeira parede, eu vou fazer aqui na segunda parede, certo? Para dizer que essa parede aqui foi cortada. Agora a gente vai fazer a representação da nossa bancada. Ó, a representação da nossa bancada, ela vai ter esse comprimento aqui de linha. Ó, que vai ser o mesmo comprimento de linha daqui. Agora o detalhe. Essa nossa bancada, nós vamos dizer que ela está a 1,50 m do piso. Então, o piso é essa linha bem aqui, ó. Eu tenho essa linha aqui. E essa representação aqui da nossa bancada está a 1,50 m do piso. Então, eu vou mover aqui 1,5. Ah, professor, você está fazendo isso aí no programa. Eu não sei como é que eu vou fazer no papel. Certo. Quando vocês forem fazer no papel, pessoal, não precisa fazer uma linha aqui embaixo, certo? Quando vocês forem fazer no papel, já pega logo a distância. Vocês botam uma régua, bota aqui 1,5 na régua e já faz logo a linha representada nessa altura. Claro que vocês não vão botar uma linha aqui para puxar essa linha para cá. Eu estou fazendo aqui no programa para ser uma videoaula para vocês entenderem, certo? Mas no papel você já faz logo o comando, a linha com a altura correta. Fez essa linha bem aqui na posição correta, a gente pode botar a espessura da pedra. Essa nossa pedra aqui, vamos dizer que ela tem uma espessura de 5 centímetros. Ó. Então aqui, ó, esse 1,50 m tá da base da pedra o piso. Então a espessura ele tem que botar para cima, certo? Então, ó, nós já representamos aqui a nossa bancada. O que vai acontecer? Deixa eu só ligar esses pontos aqui, ó. Pronto. Aqui está a representação da nossa bancada. Aí a pergunta, professor, esse corte AA, eu fiz essa bancada, essa pedra aqui, mas essa pedra está voando, que não tem nada aí que esteja sustentando a pedra. Eu estou fazendo a representação de um corte e tá uma pedra flutuando aí no meio do ambiente. Aí a gente vai representar aqui uma parede, ó. A parede eu vou dizer que está a 10 centímetros. Então ele está a 10 centímetros. Eu vou fazer aqui, fazer uma linha da pedra para o meu piso, certo? Vou botar aqui na cor branca. Pronto. Ó. Aqui eu estou dizendo o seguinte, ó. Dessa ponta da minha pedra, para cá tem a diferença de 10 centímetros, que é a parede que vai sustentar a minha pedra, certo? E a parede, ó, vai estar sendo representado nesse ponto aqui, ó. Sendo que essa parede aqui, vamos tentar entender o que ela representa, ó. Essa minha parede bem aqui, eu tenho ela saindo do piso até o teto, que eu tenho a representação dessa minha parede que está bem aqui, certo? Mas a grande dúvida, eu vou ter essa linha passando bem aqui, ó, essa linha que está representando aqui essa diferença? Não, né, pessoal? Ó, deixa eu apagar essa linha aqui. Quando a gente vai fazer essa parede aqui, ó, ela é uma parede só. É a parede que está indo bem aqui, ó. Essa parede está indo do piso até o teto. E essa parede aqui, ó, está indo do piso até encontrar a minha pedra, certo? Aí da pedra para cima tem um vão, tá aberto, é um buraco aí. Só que eu tenho a minha parede da minha pedra para baixo. Então eu tenho uma só representação de parede. Como eu tenho uma representação só de parede, eu não posso deixar a minha parede com essa linha
Eu não posso deixar minha parede com essa linha bem aqui nesse ponto, porque eu estaria dizendo que seriam paredes distintas, que eu teria uma parede que estaria sustentando a pedra, eu teria uma parede distinta, que seria essa parede do piso até o teto, certo? Então aqui eu vou ter uma parede só, que vai ser a parede do piso até o teto, e a parede do piso até a minha pedra, certo? Aí agora, o que a gente pode fazer? Quando vocês estiverem no papel, claro, vocês vão apagar essas linhas aqui, ó, certo? Então, pessoal, aqui está feito o nosso corte AA. Bora fazer a comparação aqui, ó. Quando eu fiz esse desenho, eu fiz ele representando aqui, ó, com as linhas de chamada para fazer o nosso corte. Girando ele para a gente visualizar melhor, ficaria assim, ó. Aí aqui sim, eu estou representando. Aqui embaixo é o nosso piso com 10 centímetros de espessura, e aqui a representação da parede, da nossa parede, que está a nossa bancada, e a outra parede. Nesse desenhozinho aqui que eu fiz a representação de como seria uma cerâmica. Uma cerâmica diferenciada aqui para a nossa parede, certo? Deixa eu botar aqui um do lado da outra. Pronto. Aqui é porque uma está com a altura e a outra está com outra. Deixa eu ver a altura que está esse aqui, ó. Essa aqui está com 2,50 m e essa outra está com 2,70 m. Ó, aqui está com 2,70 m, a outra está com 2,50 m, certo? Mas eu poderia botar aqui, vou botar aqui tudo igual para não ficar. Pronto, deixa eu mudar só a cor desse aqui para ficar pronto. Aí agora, ó, a gente está vendo aqui as duas com, rapaz, pior que isso aqui tá com a espessura do piso igual. Sim, mas porque a espessura do piso aqui tá diferente, mas aqui tá, vejamos que tá igual, ó. Então a representação da parede com a visualização aqui de uma cerâmica é mais bem visível, que é essa parede aqui, e essa parede vai estar ligada, vai estar sustentando a minha pedra. Eu tenho uma parede única, e o corte AA vai cortar justamente a minha parede, a minha primeira parede e minha segunda parede, certo? O corte BB, pessoal, mesma coisa. Eu vou estar representando ele aqui, ó. Eu vou estar representando ele, e eu vou ter o que? O corte BB, ele vai cortar a primeira parede, vai cortar a segunda parede, ele vai estar enxergando essa minha parede bem aqui, desse lado. Eu vou ter uma abertura, um vão bem aqui, nessa parte, depois da parede, e eu vou estar enxergando, o canto, esses cantos bem aqui, ó. Eu vou estar enxergando esse canto aqui da minha pedra, e eu vou estar enxergando esse canto aqui da minha pedra, certo? Eu vou estar enxergando esses dois cantos da minha pedra. Então, como é que ficaria a representação do corte BB? Ó, a primeira parede, ó, eu estou fazendo um corte na parede. Aí eu representei bem aqui, ó, o meu piso. Meu piso aqui, deixa eu ver qual a espessura que tá, acho que é 5 centímetros. Ó, 5 centímetros de espessura do piso.
Aí, ó, eu tenho a representação do corte da minha primeira parede. Pergunta: por que que eu não representei essa minha porta aberta bem aqui nessa minha parede? É porque quando a gente vai fazer a representação do corte, pessoal, a gente considera a porta fechada, não considera a porta aberta, certo? Então, ó, na verdade eu teria essa porta assim, ó, certo? Quando eu vou fazer a representação do corte, eu não represento a porta aberta, e sim a porta fechada. É como se a gente estivesse enxergando isso aqui. Então, como eu estou fazendo a porta fechada e a parede não é transparente, quando eu passo o corte BB aqui, eu estou enxergando só a minha parede, o corte que foi feito na parede. Então é essa representação aqui. A representação dessa minha parede bem aqui, ó. A representação dessa minha parede, ela vai estar do piso até o teto, piso até o teto, uma parede só. Aí eu botei aqui uma cerâmica diferenciada para a gente entender como é que seria a representação dessa minha parede. E bem aqui, ó, o corte BB, ele vai estar cortando a minha parede nesse ponto, que a gente vai estar representando esse corte, e vai estar enxergando só os cantos da minha pedra, certo? Que são esses dois cantos aqui, ó. Então eu tenho que representar aqui a uma altura de aqui, ó, a altura de 1,60 m. 1,60 m eu estou representando aqui esse primeiro canto da minha pedra e esse segundo canto da minha pedra, certo? Uma coisa, professor, por que que não está a pedra contínua aqui, ó? Essa pedra contínua, porque aqui, ó, quando o corte passou, ele passou e cortou a parede. Então ele está enxergando essa parede aqui, nesse pedacinho bem aqui, ó, ele está enxergando a parede. E como a parede não é transparente, ele está cortando só a parede. E é por isso que ele está enxergando só o canto da minha bancada. Ele não está enxergando a bancada por inteiro, certo? Então vocês não poderiam desenhar a bancada por inteiro nesse ponto. Vocês iriam desenhar a bancada por inteiro se o meu corte fosse bem aqui, ó. Se o meu corte fosse passando nesse ponto, aí sim a gente ia desenhar a bancada por inteiro, certo? Mas como foi o corte passando pela parede, eu só represento a parede cortada e os cantos da minha pedra, certo, pessoal? Aí, ó, tá aqui o corte BB nesse ponto e o corte AA. Deixa eu colocar aqui esse corte AA virado para ver se melhora. Pronto, ó. O corte AA seria isso aqui, ó. Cortou primeiro a primeira parede, representando aqui a minha primeira parede. Vai ter esse espaço mínimo aqui, ó, porque o desenho foi feito rápido, então não faz muito sentido isso aqui, mas só para a gente entender como é que faz o corte. Aí eu vou estar enxergando a minha bancada tá aqui, sendo sustentada por essa minha parede. Depois da minha bancada, eu vou ter a minha parede do piso até o teto, e finalizando o corte AA, eu tenho a representação do corte na minha segunda parede, certo? Então, pessoal, o corte não é tão complicado assim como vocês estão imaginando. É só a gente fazer essas linhas de chamada, saber onde começa o piso e onde é que vai começar o teto, fazer essa delimitação, que é o pé direito, e desenhar todos os detalhes da minha planta baixa, certo?
Eu vou passar outro exercício para a gente fazer, porque tá demorando demais para a gente sair desse conteúdo de corte. Vou passar um último exercício para a gente treinar novamente essa questão dos cortes para passar adiante, certo? Quem não entendeu ainda, tenta fazer e manda as dúvidas para mim. Mas dá uma olhada nesse vídeo, pesquisa na internet aulas de corte, tenta fazer. Professor, eu só consegui fazer até aqui. Manda e anota as dúvidas, certo? Porque eu não estou entendendo o assunto e você não tentar fazer, aí você não vai entender nunca, não vai conseguir fazer nunca. Tem que partir de vocês. Vocês têm que dar o pontapé inicial para começar a entender o assunto. Se sempre for esperar, eu quero entender todo como se faz tudo para começar a fazer, vocês nunca vão sair do lugar. Então tenta fazer, que não conseguiu fazer, manda para mim do jeito que vocês conseguirem, para a gente tirar essa dúvida e passar adiante, certo?